Olá pessoal, vamos dar início então a mais uma aula do curso de auriculoterapia, combinações inteligentes, protocolos eficientes em auriculoterapia. E agora, hoje, nessa aula, nós vamos falar sobre distúrbios menstruais. Então vamos lá, prestando atenção. O útero é uma víscera extraordinária formada pela energia da essência Zi, essência Rum e essência I. A essência Zi fornece no momento da concepção ou a partir da concepção a informação necessária para que o útero seja formado e tenha a função de fertilidade. Já a essência Rum fornecerá a informação necessária para que o útero elimine o sangue através da menstruação. Então eu tenho a ovulação, ou a função de ovular, sendo fornecida pela essência Zi, a ovulação relacionada à fertilidade, e a eliminação do sangue, também uma função do útero, porém essa eliminação de sangue demonstra que a ovulação já passou, que os óvulos estão sendo eliminados. Isso é uma função da essência Rum. Já a essência I disponibiliza a informação para formar ou para compor a estrutura muscular do útero. Por quê? Porque baço pâncreas domina músculo esquelético e músculo liso. Músculo liso é o próprio esôfago, a mucosa vaginal, a língua, a mucosa da gengiva, a mucosa da boca. Já o útero é um outro músculo liso. E esse músculo liso, ele possui uma inervação diferenciada dos músculos esqueléticos, pois a inervação dele é uma inervação involuntária. Ele contrai de uma maneira involuntária. Você, mulher, não para pensar assim, vou contrair o útero. Isso não acontece. É involuntário. A mucosa da boca, ela possui também micromovimentos involuntários, como o esôfago e como a mucosa vaginal. Existem outros, eu estou aqui citando exemplos. Então, em resumo, a essência Zi fornece a informação para a fertilidade. Então, problemas de fertilidade ou a própria infertilidade, se trata a essência Zi, que não é o caso aqui agora. Problemas menstruais em relação ao fluxo de sangue, em relação ao próprio, qualquer problema menstrual, amenorreia, dismenorreia, oligomenorreia, fígado. E problemas relacionados à contração uterina, cólica menstrual, baço pâncreas. Aí você pergunta, professor, mas a menstruação ou a eliminação de sangue não depende da contração muscular do útero? Depende. Então também depende da essência I? Depende. Então aqui eu vou fazer uma gradação. Quando você tem problemas menstruais, 70% a 80% Rum e 20% a 30% I. Quer dizer, a essência I ela é secundária, ela não é a causa, ela é o efeito. Entende? Claro, quando você tem cólicas menstruais, aí você vai para a essência I. Entende? Aí já inverte. Mas vamos entender agora. De manhã, o sangue é liberado pelo fígado, à noite esse sangue é assimilado. A cada 28 dias, na mulher, é necessário eliminar esse sangue velho, porque o fígado tem a função de desintoxicar o sangue. E o sangue se torna intoxicado à medida que nós vivemos. Só de pensar, nós já começamos a imprimir no sangue um modelo de manifestação. Quando esse modelo de manifestação é desequilibrado, e naturalmente ele é, em maioria, o sangue se intoxica energeticamente e também fisiologicamente.
O fígado traz esse sangue à noite, regenera a sua estrutura, limpa os seus elementos e guarda aquela sujeira para que na próxima menstruação isso seja eliminado. Fisiologicamente, o fígado estará produzindo a matéria-prima para os hormônios que favorecem a menstruação. É claro que existe ou exige uma cascata de outros eventos que não é só o fígado que vai fazer. Entende? Mas, ao mesmo tempo, quem comanda, coordena, quem organiza todos esses elementos é o fígado. Seguindo. O fígado, então, ele vai passar a madrugada quase que inteira trabalhando, principalmente entre 23 e 3 da manhã. Depois ele entra num sono, o sono REM aparece, o cérebro trabalha, é a vez do baço pâncreas operar. Mas o fígado então limpa o sangue, essa sujeira fica ali, depois ele manda uma informação para o útero, para que o útero elimine através do sangue essa sujeira. Então é necessário você observar a cor do sangue. A cor do sangue no primeiro dia é aceitável, uma cor escura, é sinal que está havendo uma desintoxicação. Porém, a partir do segundo dia, essa cor escura já não é mais aceita. E se ela acontecer, é sinal de algum problema ou um paradoxo. É sinal da resolução do problema. Já acompanhei vários pacientes que tinham dificuldade de perdoar, dificuldade de se manifestar como o algoz, não como vítima. Você começa a trabalhar a estrutura RUM, você começa a trabalhar a energia da vesícula, a energia do fígado, esse paciente começa a trabalhar a questão natural do perdão, e o perdão naturalmente concedido provoca a eliminação dessa sujeira no útero. Então a menstruação passa ali, ou até acontece de menstruar na época errada, ou até acontece de o paciente há 3, 4, 5, 6 meses não estar menstruando e começar a menstruar. E eliminar toda essa sujeira. Então é bom observar. Lembrando, a base da informação é que quanto mais sujo o sangue, mais intoxicado o fígado está. Pode acontecer, a partir do segundo dia, esse sangue continuar sujo, pode ser um sinal de muita intoxicação, ou pode ser um sinal de resolução de problema, como eu expliquei. Então é bom observar. Ok? Então vamos lá, prestando atenção. Qualquer distúrbio menstrual eu estarei encaixando aqui. Eu não quero entrar nas especificidades porque eu vou deixar com vocês. Eu vou passar a informação base, matriz. A partir dela você desdobra. Ok? Então vamos lá. Combinação inteligente para depois eu costurar esses outros pontos. Então vamos lá. Acupuntura sistêmica. Eu tenho o vaso maravilhoso TA5VB41. Ponto de entrada F3, combinação básica, no primeiro momento F5, F2 e BP8. Qual é a indicação? Problemas menstruais diversos. F5 vai trabalhar a estrutura do sangue. Eu quero dizer a você que qualquer processo de problema menstrual em que envolva o sangue tem relação com o fígado. Se tem relação com o fígado, tem relação com a irregularidade. Se tem relação com a irregularidade, houve uma dissociação do yin com o yang dentro do sangue. O F5 reconstitui esse processo no fígado. F2 trata a irregularidade em geral e BP8 organiza a quantidade de sangue. Se está saindo pouco e precisa sair mais, sai mais. Se está saindo muito, precisa sair menos, sai menos. Então ele organiza esse processo, o BP8. Na auriculoterapia, no primeiro momento, eu vou ter Sheyman, é um protocolo geral, útero, fígado, vesícula biliar, ovário e gonadotrofina, que são pré-hormônios que estimulam a função uterina. Entenderam? Então, repetindo, Sheyman, útero, ovário, gonadotrofina, fígado e vesícula biliar é o primeiro protocolo, junto com essa combinação sistêmica, básica.
Aí passou-se o tempo, os problemas menstruais estão sendo resolvidos, o fluxo menstrual já se acalmou. É importante você começar a trabalhar esse protocolo pelo menos 15 dias antes da próxima menstruação, tá? Então você marca, conversa com o paciente, se o paciente for do biotipo madeira principalmente, já marca a próxima menstruação. E aí você entra agora com o segundo protocolo na época, ou 3 dias antes da menstruação, que esse protocolo é para equilibrar a função menstrual e evitar os desequilíbrios ou os distúrbios da TPM. Então eu tenho TA5-VB41, F3, BP5, R8 e VB40. O ponto BP5 ele vai tratar o sangue e distribuir o sangue para o útero. Então você não tem aquele dispêndio energético do próprio fígado para mandar esse sangue para lá. E você também evita um exagero de energia do baço para fazer a contração. Então você diminui a cólica, porque o BP5 ele vai fazer essa função que é mandar o sangue para o útero. O ponto R8 estimula os meridianos extraordinários Rei-Mai e Chão-Mai para que esses meridianos, elimine qualquer estagnação que ali esteja. Por quê? Porque se eu tenho uma contração muscular útero exagerada, pode ser que esse sangue esteja muito denso e formou-se uma massa, ou ovário policístico, por exemplo, e formou-se uma massa, e essa massa pode ocasionar o problema da TPM e o problema da cólica. Então o R8 vai dissolver essa massa. Uma massa energética, tá, gente? E por último, o ponto VB40 fortalece a decisão, porque no momento da menstruação há uma condição, uma possibilidade do fígado roubar a energia da vesícula e a indecisão da mulher aparecer. Então eu tenho um excesso de agressividade e uma diminuição na decisão. Entendido? Então esse é um segundo protocolo que você vai fazer pelo menos 3 dias antes da menstruação. Junto a esse protocolo, nós temos um protocolo para distúrbios menstruais, que está aí no slide para vocês, que é formado pelos pontos Shenmen, fígado, aqui não entra vesícula, é fígado, antiagressividade, pineal, hormônio TSH, gonadotrofina e hipófise. Esse protocolo compõe uma situação emocional e fisiológico hormonal. Por quê? Porque durante a TPM eu tenho um exagero na produção de certos hormônios que levam à nulidade do discernimento. E a mulher então passa por todos aqueles problemas que podem ser a agressão ou a tristeza. Então perde um pouco a conexão. É importante você sempre conversar com o seu paciente mostrando que durante a TPM é necessário tomar algumas providências, pois quando a TPM passa, a mulher olha para trás e vê o quanto de problema ela causou, principalmente para ela, e percebe, ou ela deve perceber, que aquilo não é justo. Se não é justo, na próxima ela tem que tomar conta. Chocolate, 70% de cacau pode ajudar. Vitamina C também pode ajudar. Então, esses dois elementos de protocolo, esses dois momentos, você trabalha os distúrbios menstruais 15 dias antes no primeiro protocolo, tanto com aurícula como sistêmica, e 3 dias antes você vai trabalhar a TPM, tá certo? Pessoal, acrescente o ponto BP8 na segunda etapa, porque o ponto BP8 regula também o fluxo menstrual, ele vai ajudar nesse processo, tá ok? Então vamos lá, só para repetir, a segunda etapa é formada por TA5-VB41, F3, R8, VB40, BP5 e BP8. O BP8 ele regula a quantidade de sangue, que é importante porque a menstruação está por vir. E durante a menstruação, você vai fazer uma interação entre os pontos auriculares que eu já dei e os pontos sistêmicos. Então essa é uma tarefa para você fazer. Eu não vou passar, por quê? Porque a composição do terceiro momento, que é o costume da gente fazer aqui, é formada pela interação desses elementos, então você precisa saber qual a demanda do seu paciente. E a demanda vai determinar quais os pontos que você vai utilizar. Tá ok? Então eu fico por aqui.
próxima aula vamos falar sobre a asma. Um grande abraço, até mais.